Olá, sou Lanildo Silva, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um tema aqui bem delicado, mas eu acredito que é de extrema importância. Então, se você caiu nesse vídeo atraído pelo título, ou você está passando por um momento de crise na sua empresa ou na sua vida pessoal, ou você conhece aí de fato alguém que esteja passando por isso, ou esse tema de alguma forma te chamou a atenção. Eu criei essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui no início da pandemia no ano passado, em abril mais ou menos, e eu disponibilizei essa ferramenta, mas eu acabei que eu não gravei nenhum vídeo mostrando como utilizá-la. E aí hoje eu estava buscando aqui alguns materiais, revendo alguns materiais e me deparei com essa ferramenta nesse Canvas. E falei, não, vou gravar um vídeo aqui porque eu acredito muito que essa ferramenta pode ajudar as pessoas, as empresas a ter uma clareza aí desse cenário de crise e ajudar também a ter ali um passo a passo de forma que ela possa reverter essa situação. Infelizmente, aí, não só nesse período que a gente está vivendo agora, mas constantemente no Brasil, a gente encontra empresas que passam por essas dificuldades de crise econômico-financeira. Então, infelizmente, é muito comum. E está aí essa ferramenta que pode ser utilizada para poder ajudar a buscar uma saída para essa situação. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tem uns 4 passozinhos que para mim são interessantes que podem ser adotados por pessoas que estejam passando por esse momento. E em seguida eu vou mostrar a ferramenta e mostrar a ferramenta na prática de um exemplo fictício aqui, mas que está totalmente conectado com a realidade, para que vocês entendam e compreendam como é que a ferramenta pode ser utilizada e como vocês podem utilizá-la depois. Então aqui só para iniciar, né, momentos de crise demandam controle emocional e clareza dos fatos. Eu posso garantir para vocês que se perder o controle nesse momento, por mais que pareça que seja difícil, não pareça, mas é difícil, realmente é complicado, mas é necessário manter o controle emocional e a partir desse controle emocional buscar ter uma visão clara dos fatos, né? Buscar realmente entender o que é que está acontecendo. E esse buscar entender o que está acontecendo, não adianta só a gente ficar colocando isso na nossa cabeça ali, de buscar raciocinar, entender, mas se a gente também não externaliza isso no papel, em uma planilha, em algum documento, de forma que a gente consiga realmente buscar uma clareza maior dos fatos. Quando a gente coloca isso no papel, a gente escreve, a gente começa a raciocinar sobre aquilo, então contribui bastante também, isso ajuda muito. Então, o principal mensagem que eu coloco no início é: momentos de crise demanda controle emocional e clareza dos fatos. Essa ferramenta pode ser utilizada tanto para pessoa jurídica, né, para quem tem uma empresa e está passando por um momento de crise, mas também pode ser utilizada para pessoa física, pessoas que também estejam aí na sua vida pessoal passando por alguma situação dessa de crise econômica financeira. O foco aqui vai ser empresas, mas você pode aplicar tranquilamente para a sua vida, caso seja o motivo de você estar assistindo aí esse vídeo. Então eu mapeei aqui 4 passozinhos que vamos dizer assim, é a trilha para que você busque uma saída desse momento tão difícil. Então, o que é que você precisa fazer? Primeiro, como eu falei, vou até repetir, é manter o controle emocional, sempre vou bater nessa tecla, manter o controle emocional. A partir disso, você vai buscar ter clareza em relação à situação atual, você vai entender o que foi que pode ter causado, agravado essa crise na sua empresa. Depois você vai entender ali quem são as pessoas que estão envolvidas, famílias, fornecedores, uma série de pessoas, e a gente vai entender também isso lá na prática. Então a gente vai começar a ter essa visão, a gente vai buscar ter uma visão ali do curto prazo hoje, como é que está a situação hoje, como é que está ali a projeção para as próximas semanas, para os próximos meses. Então a gente vai ter esse retrato da situação, buscar projetar ali para poder também entender em curto, médio e longo prazo o que é que pode vir a acontecer, e com base nesse retrato a gente aí vai para o terceiro passo, que é preparar e executar um plano de ação. Então não adianta só pensar ali, bolar as estratégias, mas não executá-las. E aí, de fato, não vai surtir efeito, não vai continuar ou até agravar ainda mais. E é interessante também porque os passos anteriores de ter clareza em relação à situação atual é muito importante antes de a gente preparar um plano de ação, porque se a gente não tiver essa clareza, a gente vai acabar preparando um plano de ação, estratégias que pode estar totalmente descolado com a realidade. Então a gente precisa entender o cenário para, com base nesse cenário, sim, a gente projetar ali, buscar ações que a gente possa ou minimizar
ou de fato reverter essa situação de crise. E depois, claro, aí a gente precisa aprender com tudo isso, né? Como eu falei, é uma situação muito complicada, delicada, mas a gente consegue tirar lições sempre, e principalmente desses momentos assim complicados, porque aí a gente vai pensar o que a gente poderia ter feito para a crise não ter agravado tanto, como a gente pode fazer para que não ocorra outro momento de crise como essa na nossa empresa, mas até se por fatores externos ocorrer esses momentos de crise, o que a gente pode fazer para já se precaver e a crise, quando vier, não afetar como afetou dessa vez que está acontecendo atualmente na empresa de vocês. Então vamos lá, com base nesses 4 passos, eu vou apresentar agora a ferramenta, que é o Canvas aqui de gestão de crise econômica financeira. Então, no Canvas aqui, a gente vai trazer justamente aquilo que eu falei lá, né? Buscar essa clareza. Aqui você vai mapear aqui quais são as causas, o que causou, o que pode ter gerado, motivado essa crise ou agravado essa crise na empresa. No próximo slide a gente vai ver isso na prática, mas a gente vai ver aqui primeiro como é a visão geral aqui da ferramenta. Outro ponto aqui é a gente entender quem são as pessoas envolvidas, né? Então você vai listar todas as pessoas, ou grupo de pessoas que estão sendo ou poderão ser afetadas pela crise na sua organização, os seus funcionários, sua família, contador, fornecedores, todos aqueles que podem afetar ou serem afetados pela essa situação que está ocorrendo na sua empresa. Aí agora você começa a fazer uma análise de cenário no curto prazo, ou seja, hoje, liste e analise como a crise está afetando a sua organização hoje. Depois você vai analisar em médio prazo como é que essa crise poderá afetar daqui a algumas semanas a minha empresa. E também a longo prazo, liste aqui, analise como a crise poderá afetar a sua organização nos próximos meses. Então, um cenário de hoje, né, curto prazo, um cenário de médio prazo e um cenário de longo prazo. Quando você começa a colocar isso aqui no papel, vai começar a surgir aí uma clareza maior, e você realmente que vai buscar lá na frente uma forma de reverter essa situação. Eu sugiro que você utilize o post-it para poder preencher esse Canvas. Eu vou disponibilizar esse Canvas, o link dele na descrição do vídeo. Você pode baixar e imprimir e já utilizar assim que terminar o vídeo aqui. Você já pode fazer isso. Utilize post-it, fica fácil você adicionar ou retirar algum item, mas se você preferir fazer no papel, diretamente escrever no papel, não tem problema. Você pode até questionar, tá, mas eu preciso realmente utilizar esse Canvas, não tem uma outra forma de fazer isso? Aí você fica a seu critério. O Canvas aqui, a ideia é trazer uma ferramenta a mais que possa contribuir, te ajudar nesse processo de reflexão, de clareza e de buscar uma saída com planos de ações. Mas se você preferir utilizar isso em uma planilha, fazer no papel ali, papel em branco e preenchendo, fica a seu critério. Só não aconselho você ficar apenas na mente, buscar ficar só refletindo ali e não externalizar isso. Eu sugiro muito, indico muito que você externalize de alguma forma, porque isso vai ajudar, com certeza você vai perceber que vai ajudar a ter uma clareza maior. Então vamos lá, fez a análise dos cenários, agora você vai começar a fazer uma análise financeira. Quais são as despesas fixas que você tem hoje? Eu mapeei todas as despesas fixas. É interessante também, você pode colocar lá a data de quando essa despesa vai vencer, até para você ter uma visão, né? Que a ideia é ter essa clareza. Então você pode colocar ali as datas para poder ficar isso mais claro. Quais são as despesas variáveis também que você tem. E aqui agora você começa a projetar um plano de ação para reverter essa situação. Você pode já pensar em algumas estratégias, já colocar também algumas datas previstas para a execução dessa estratégia, ou simplesmente você lista as estratégias depois de uma planilha, de um outro documento, você lista tudo direitinho e bota as datas ali, bota quem é que vai executar, faz realmente um plano de ação bem detalhado. Mas aqui é mais para ter essa visão macro. Claro que também no plano de ação não simplesmente vai ter ações assim comuns para poder reverter o processo. Talvez você possa surgir ideias de inovações, de coisas novas que você não tem feito hoje, que você pode fazer e que você nunca tinha pensado antes, fora do momento de crise, e você pode fazer agora e quem sabe trazer um resultado aí que vai durar até depois que a crise passar. Você vai ajudar, vai contribuir para superar esse momento de crise e também pode aí ser utilizado após esse momento de crise. E aqui no final você vai listar as lições, o que você aprendeu com essa crise, como você deve agir da próxima vez, como você deveria ter feito para evitar que essa crise
acontecessem. Aqui é o momento de você refletir também para que você possa realmente aprender aí com esse processo. Aqui vamos agora para um exemplo do Canvas preenchido. Aí aqui eu criei uma empresa fictícia, restaurante Top Food. Aí eu fiz aqui um mapeamento no dia 30 de 3 de 2020 e eu comecei a descrever, né, o que foi que causou essa crise econômica financeira no restaurante Top Food. Decreto municipal proibindo a abertura dos restaurantes para o público, falta de reserva financeira acarretando em falta de capital de giro, mudança de hábito do consumidor. Não, pode ter havido mais, mas nesse exemplo aqui eu estou listando esses três principais que foi que gerou, impactou e agravou a crise econômica financeira no restaurante Top Food. Aí quem são as pessoas que são envolvidas nesse momento? São fornecedores de bebidas, fornecedores de insumo, como frango, carne, fruta, verdura, hortaliça, funcionários, prestadores de serviços, contador, governo, banco, corretora do imóvel. Posso botar também aqui a família, que é de certa forma a família é muito impactada por esse momento, então a gente precisa levar em consideração ela aqui também está nessa parte de pessoas envolvidas. E porque isso aqui é extremamente importante? Porque à medida que a gente lista aqui, a gente traz consciência dessas pessoas que podem ser impactadas ou pode gerar algum impacto para esse momento, a gente vai lá na frente também adotar algumas ações que possam estar relacionadas com essas pessoas envolvidas. Então, quando a gente lista, a gente visualiza que tem aquele item, e isso também ajuda a gente a fazer ali um planejamento, preparar uma ação, até analisar, pensar em lembrar das despesas de fixas e variáveis também que possam vir ocorrer, e se a gente não listar isso aqui, talvez a gente passe despercebido. Agora, aqui indo para a parte de análise de cenário, né? Sem caixa para pagar fornecedores, é o cenário atual, né? 2 funcionários foram liberados de férias, trabalhando com delivery, mas o volume de vendas ainda não paga as despesas. Um fato interessante aqui no restaurante Top Food é que ele não tinha expertise com delivery. Então ele teve que aprender aqui nesse momento de crise, adotou o delivery, mas ainda assim não tá pagando realmente as despesas como seria o restaurante de porta aberta para o público. Em médio prazo, listei aqui que provavelmente vai chegar no momento que vai estar sem caixa para pagar os funcionários, e a longo prazo pode acarretar no fechamento total da operação por não conseguir pagar os custos fixos, demissão de funcionários por falta de condições de manter a folha de pagamento. Eu listei, esse aqui só um exemplo, né, como eu falei, aí você vai listar de acordo aí a sua realidade. E aí, com base nesse cenário aqui, também parte para análise financeira, né? Folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, conta de água, que são as despesas fixas, né? TV por assinatura, honorários de contador, internet, gás, prolabore. Aí as despesas variáveis, insumo de produção, frete para as entregas do delivery, taxas do app de delivery, materiais descartáveis, imposto, material de limpeza, bebida. Observe que aqui em cima, além de listar os valores, eu listei as datas de vencimento dessas despesas. E aqui embaixo eu botei os valores, né? Não botei as datas, mas caso você tenha alguma data específica, você pode colocar aí também. Pronto, agora eu fiz aqui a análise bem. Você vê que fica bem visual, bem interessante a gente acompanhar esse processo. Imagine só a clareza que isso vai trazer para você quando você estiver fazendo isso sozinho, com a ajuda de outras pessoas, de forma colaborativa, até mesmo com, quem sabe, com um consultor que esteja te apoiando, um consultor financeiro. Você pode até indicar essa ferramenta para ele fazer junto contigo esse processo. Eles devem ter o método dele, a ferramenta dele, mas eu acredito que isso aqui também pode agregar muito para o consultor executar junto com o dono ali da empresa. Então, mapeou aqui, teve a visão clara da situação atual, já com algumas projeções aqui de que pode acontecer no futuro. E agora a gente vai preparar o plano de ação, que é o momento de buscar a saída para realmente sair desse momento de crise, ou até, se for o caso, minimizar. Às vezes precisam de um tempo maior, de algumas ações mais complexas para poder reverter a crise totalmente, mas também a gente pode buscar aqui algumas ações que vai minimizando até que a gente consiga aí adotar ações que reverta e faça com que a gente realmente saia da crise. Então aqui, aumentar a divulgação do delivery nas redes sociais, o WhatsApp, a gente buscar algumas estratégias para isso, criar ofertas com desconto ou outro atrativo para aumentar as vendas, o foco a gente precisa
aumentar ainda mais as vendas para poder buscar cobrir esses custos, né, que a gente tem na operação, que a gente mapeou ali, adaptar o cardápio para o delivery, como era uma empresa que não estava habituada a trabalhar com delivery, ela precisa mexer ali no cardápio para poder atender até a nova realidade aqui na mudança de hábito do consumidor. Por isso que isso aqui também é importante, que vai ajudar lá no momento do plano de ação. Tudo aqui está conectado. Quando a gente mapeia isso aqui também vai ajudar no processo de criação do plano de ação. Negociar com os fornecedores, extremamente um dos primeiros passos que precisam ser executados. Priorizar o pagamento de fornecedores críticos, como os de insumo de produção, porque sem material para produzir a gente não vai conseguir ter o que vender, então aí agrava mais ainda a crise. Negociar o aluguel com a corretora de imóveis, comunicar aos funcionários sobre a situação e pedir ajuda na redução de gastos, suspender serviços não essenciais como TV por assinatura, procurar o Sebrae para realizar consultoria financeira gratuita, né, que é uma forma de também de buscar um apoio externo para poder contribuir para esse momento, diversificar e ampliar as formas de pagamento, avaliar as alternativas de crédito fornecidas pelo banco e governo e desenvolver novos produtos. Lembra que eu falei da parte de inovação? Talvez aqui um produto que você nunca tinha pensado lá, você tem estrutura para fazer, você pode desenvolver esse produto, vender ele aí por delivery e conseguir aí aumentar suas vendas de alguma forma. E por último aqui, mas não menos importante, o que a gente pode aprender, o que a gente aprendeu com isso. A gente sabe que a gente precisa aí aumentar a produtividade com uma estrutura e equipe mais enxuta possível. Então, às vezes, a gente, quando está bem, né, a empresa está indo bem, a gente quer aumentar o quadro de funcionários, quer aumentar a estrutura, mas às vezes até com a estrutura que a gente já tem, com as pessoas que a gente já tem, com processos organizados e enxutos ali, a gente não precisa aumentar esse custo aí na operação. Então, algo assim que foi aprendido aí, que vai consequentemente ser adotado para que nas próximas vezes isso não venha agravar aí a situação. Ser rigoroso com relação a manter uma reserva financeira que ajude a passar por um momento de crise. Então a gente percebe aqui que não tinha uma reserva financeira, então isso afetou ali a parte de capital de giro. Então é importante que ter essa lição aprendida, né? Controle rigoroso da operação com foco na redução de custos e otimização dos processos. Às vezes a gente só acaba vendo isso no momento de crise e tá ali o tempo todo nas nossas vistas, mas como eu falei, quando a gente está bem, está lucrando, a gente não foca muito nisso e isso é extremamente importante e foi tirada a lição aqui através desse momento de crise. Estar sempre munido de conhecimento de gestão para conseguir pensar estrategicamente, então além do conhecimento técnico ali do negócio, você precisa também buscar alguns conhecimentos de gestão, então isso foi tirado como lição aqui, que talvez não existia ainda uma maturidade de gestão ali para poder conseguir fazer com que as coisas não chegassem ao ponto que chegou, então foi aprendido isso aí nesse processo. E importante ficar atento às tendências do mercado, o fato de ainda não ter expertise com delivery ajudou a agravar a situação. Então aprendeu que precisa ficar atento aí com o mercado, porque às vezes a gente não acompanha as novidades e chega esses momentos, se a gente tivesse acompanhado essas novidades, a gente já estava ali à frente, não teria tanta dificuldade de implementar essas novidades, porque a gente já era comum e já estava ali algum teste, já tinha se sentido o que realmente que era, já tinha aprendido e facilitaria aí realmente nesse processo. Então, que esse é um exemplo de um restaurante top food, como eu falei, um exemplo fictício, mas totalmente aí conectado com a realidade, é mais para demonstrar como você pode utilizar essa ferramenta aí para te ajudar a ter essa clareza e buscar uma forma de sair da sua crise aí econômica e financeira. Como eu falei, o foco dessa ferramenta é para as empresas, mas também pode ser utilizado tranquilamente aí para pessoa física, para as pessoas aí que está passando por alguma dificuldade, algum momento aí de crise, precisa ter essa reflexão para poder conseguir reverter essa situação. E aqui, para poder finalizar, agora é com você, imprima o Canvas aí, projete as mudanças e parta para a ação. Não adianta só projetar, ficar ali só no papel, se você não partir realmente para a ação, para executar ali aquilo que você está planejando, porque senão a crise vai agravar e, infelizmente, pode chegar aí, como a gente projetou ali naquele exemplo, até o fechamento da empresa, e isso vai impactar a sua vida, impactar a vida de uma série de pessoas que estão envolvidas também. Então, é uma frase para poder finalizar: visão sem ação é só sonho, ação sem visão é um pensamento, e visão sem ação
visão e ação juntos podem mudar o mundo. Então fica aí a dica. Como eu falei, eu estou colocando aí embaixo na descrição do vídeo o link para download num formato A3, que é um formato maior, como se fosse 2 folhas de papel A4, mas você pode imprimir também no papel A4, que vai servir tranquilamente para você utilizar e preencher com post-it. E estou à disposição também para qualquer dúvida, deixa um comentário aí num vídeo, que à medida que a gente puder, a gente vai contribuindo ainda mais aí para poder ajudar as empresas a sair, a virar o jogo aí nesse momento de crise, tá bom? Então, até a próxima e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo.